Mateus capítulo 13, versículos 31 ao 33. Parábolas conhecidas. Diz assim, versículo 31. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma em uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer ninhos em seus ramos. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher misturou em uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada, ou levedada, né, em algumas traduções. Esse é o texto. Minha oração é que o Senhor fale conosco, né, e que a gente possa aprender um pouquinho mais nessa noite. Queridos, nós temos falado a respeito das parábolas, e as parábolas de Jesus, elas trazem de maneira simples situações do cotidiano, porém, lições profundas. Lições profundas que nós podemos tirar, né, inferir aqui do texto. Desculpa, irmãos, é que começou a tocar uma musiquinha aqui. Aí eu sou músico também, eu queria tocar junto com a música aqui. Conflitos auditivos aqui. Mas voltando aqui ao tema, nós temos duas parábolas, né? Então, a parábola do grão de mostarda, quantos já conheciam ela? Já ouviram, né? Parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, né? E nós temos aqui, eu gostaria de pensar em dois aspectos desse sermão aqui. Eu gostaria de, primeiro, trazer um aspecto de exortação e um aspecto de admoestação desse sermão. Porque quando a gente olha para eles, né, embora sejam apenas 3 versículos, e aparentemente muito simples de compreender, mas existem inferências aqui, e quando a gente combina com as falas de Jesus nas outras parábolas, a gente percebe que tem coisas que a gente deixa passar de vez em quando. E essas parábolas, por mais simples que sejam, e por mais que a mensagem aqui, ela, de fato, existe essa ideia da exortação, e quando eu falo exortação, é a ideia de encorajamento, né? Exortar é encorajar. Nós temos também aqui uma palavra de admoestação, ou seja, é um conselho, é um chamado, é um alerta para nós a respeito de algumas questões que estão envolvidas. Porque se você está acompanhando aqui a nossa leitura, se você está acompanhando a série de mensagens, você tem percebido que algumas lições aqui elas se repetem. E elas vão sendo aprofundadas conforme Jesus conta esse, vamos dizer, um combo aqui de parábolas. Jesus, capítulo 13, ele conta a parábola do semeador. Lembram disso? Foi o nosso primeiro domingo desse mês. A parábola do semeador é uma parábola mais extensa e uma parábola que Jesus minuciosamente explicou para os discípulos. Os discípulos ficaram... É simples entender. Um semeador sai a semear, lança as sementes. As sementes são boas, porém ela cai em solos. Alguns solos não são tão bons, e em outros são, e eles vão dar os frutos. Mas os discípulos ficaram encucados com aquilo. E eles chegam e perguntam para Jesus. Primeiro, por que você falou em parábola, não fala direto, né? E segundo, por que significa aquilo ali? E aí Jesus explica o que é aquela parábola e todos os elementos. Então a gente percebeu ali, existe o semeador, do qual o semeador é o próprio Filho do Homem. Existe a semente é a mensagem do reino de Deus. Existem os solos, só que a gente percebeu também que existe os pássaros que comem as sementes. A gente percebeu que existem as pedras, os pedregulhos, que não permitem que a semente entre na terra. E a gente também percebeu que existem, crescendo junto com a semente, os espinhos. Vocês lembram disso? Vocês lembram disso? Amém? Então,
não é só o semeador e a semente. A gente tem vários elementos ali naquela parábola e que Jesus vai indicando mais ou menos do que se trata o reino de Deus. Afinal, essa é a mensagem dele. Na segunda parábola, Jesus fala a respeito do trigo e do joio. E novamente ele fala, o reino dos céus é como um campo, um homem que tem um campo. E ele vai plantar ali o trigo. Só que de noite vem o inimigo e planta o joio. E aqueles dois começam a crescer junto, trigo e joio. E aí vem a explicação de Jesus, tem trigo e joio no campo, que é o mundo, é onde o Filho do Homem tem lançado e plantado a sua semente. E agora o inimigo plantou também o joio. E tem que deixar ali, porque se você for arrancar o joio, não vai dar certo. Porque apesar de eles terem alguma diferença ali, é impossível limpar uma plantação de trigo que está cheia de joio. Então deixa que no momento adequado os ceifeiros farão essa separação. Vai ser arrancar todo mundo. E aí trigo vai para o lugar e o joio vai para o seu lugar. E aí Jesus vem agora com essa parábola. E Jesus fala, o reino dos céus, o reino que eu estou estabelecendo aqui, também é semelhante a um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. E embora seja a menor das sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma em uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer ninhos em seus ramos. E eu gostaria já de estabelecer o primeiro ponto, que é bastante óbvio, mas o primeiro ponto seria, pequenos começos podem gerar grandes resultados. A gente percebe isso de várias formas. Às vezes a gente menospreza os começos pequenos. Hoje existe essa tendência, de a gente já querer começar grande, querer começar já no final. A gente já quer começar pelos resultados. Mas a Bíblia mostra para a gente, Jesus nos ensina aqui, que assim como uma pequena semente de mostarda, e, na verdade, se você fosse, a gente for ser honesto, a mostarda nem é ainda a menor das sementes, sabia? Por exemplo, o cipreste, ele tem uma semente que é menor que a de mostarda ainda. Mas por que Jesus usa a mostarda? Porque a mostarda, o grão de mostarda, ele fazia parte de um dito popular já entre os judeus. Então, é como se fosse um jargão desses que a gente usa por aí. E aí o que acontece? O grão de mostarda, lembra lá quando Jesus falou, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão falar para os montes. Então era já um jargão que se valia do grão, da mostarda aqui para falar. Porque a ideia é exatamente essa, o reino de Deus, semelhante a um grão de mostarda, que é pequeno, porém, esse grão de mostarda, ele cresce. Ele cresce e se torna uma grande árvore e que acolhe, inclusive os pássaros aqui, o Jesus está falando. A gente tem muitos exemplos na história, se a gente pegar ali o Antigo Testamento, a gente vai ver grandes mudanças que ocorreram pela atitude pequena de pessoas que eram pequenas também. Não estou falando da altura, mas estou falando da questão da importância. Às vezes, pessoas de uma família simples, pessoas que estavam no campo, pessoas que não se achavam qualificadas para fazer determinadas obras de Deus, foram usadas poderosamente. E pequenos recursos, pequenas pessoas fizeram grandes coisas. A gente pensa em Moisés, a gente pensa em Gideão, a gente pensa em Josué. Enfim, nós temos inúmeros exemplos de pessoas que, por meio da sua vida, que não significava quase nada ali na sociedade, ali no ambiente, mas que foram usadas para grandes feitos. A gente pensa no próprio Davi, que fica explícito essa ideia, quando Samuel vai ungir o rei. Deus manda, Saul é o rei, mas Deus manda Samuel ungir o próximo rei na casa de Jessé. E está lá os filhos de Jessé, todos fortes, homens de guerra, criados.
E não é nenhum deles que Deus escolhe. Quem que Deus escolhe? Um piazinho pequeno, simples, no pasto, cuidando de ovelha. É ele é o escolhido, ele é o rei. E a gente vê que esse simples começo, essa simples pessoa, veio a se tornar o rei Davi, do qual o próprio Jesus é a raiz, né? Veio da raiz de Davi. Então, Davi é um exemplo disso. Mas não apenas Davi, quando a gente vai para o Novo Testamento, o próprio Jesus representa isso que ele está falando. Jesus, quem era Jesus? Era um mero carpinteiro de Nazaré. Um homem simples, de uma família simples, não tinha nada de importante. Então, os apóstolos, os discípulos de Jesus, grande parte deles, meros pescadores, pessoas simples demais. Mas parece que Deus gosta disso. E ele ensina para nós, por meio dessa parábola, para a gente não menosprezar os pequenos começos. Se você está desejoso de iniciar uma vida espiritual mais fervorosa, não desanime porque você ainda está tímido, porque ainda você não está conseguindo. Só persevera. É isso que a semente faz. A semente cai na terra e ela persevera. E a perseverança vai gerando as raízes, e as raízes vão alimentando, e ela vai crescendo, e ela vai passar por todo o processo natural de frutificação. O problema é que nós, às vezes, desanimamos quando estamos diante de pequenos começos. Mas pequenos começos podem, sim, gerar grandes resultados. As reformas na história também aconteceram, né, por meio de iniciativas simples, pequenas. Nós temos, por exemplo, a reforma protestante, né, que começou com um monge lá numa masmorra, à luz do lampião, lendo um texto bíblico. E quando ele lê aquele texto, o justo viverá da fé, isso queima o seu coração, e um homem simples, um monge simples, ele se torna, né, o precursor da grande reforma protestante. João Calvino, então, nem se fale. Um homem simples também, doente, com um monte de problemas, mas Deus usou ali a mente dele, né, para gerar toda uma teologia sistemática e revolucionar a Suíça, né, Genebra, e assim também ser aí um precursor da reforma protestante em vários países da Europa, né, na Escócia, do qual nós viemos, inclusive. Então, esse é o ponto, é a gente começar pequeno, mas Deus pode pegar aquilo que é pequeno e estabelecer um processo de crescimento. Alguém precisa, queridos, começar. Alguém precisa acreditar nos pequenos começos. Alguém precisa fazer isso. Isso é necessário para que a transformação aconteça. Então, os pequenos começos podem ser iniciados aí na sua iniciativa pessoal de buscar mais a Deus, na sua vida familiar, na sua vida profissional. Você pode fazer isso. Comece pequeno, mas comece certo. Essa é a ideia que o texto nos ensina. Então, nessa parábola aqui, Jesus diz aos seus discípulos que, assim como os seguidores de todos os tempos, eles não devem desiludir-se e que cada um deve servir e dar testemunho em seu próprio lugar. Que cada um deve ser, né, o pequeno começo a partir do qual o reino de Deus vai crescer e se tornar grande. É o reino de Deus que precisa crescer. É o nome de Deus que precisa ser evidenciado. E aí o apóstolo, né, o profeta João Batista, ele fala isso, né? Aí convém que eu diminua para que o Senhor cresça. E esse é o projeto. Nós nos apequenamos, pequenos começos, mas a gente evidencia aquele que vai sim crescer por meio de nós, que é Jesus, que é o Evangelho. Então, qual é a orientação aqui? Não subestime os pequenos começos, os pequenos atos, as pequenas iniciativas. Compartilhar a palavra de Deus com a pessoa, não subestime isso. Parece pequeno, mas é assim que começa. Ajudar alguém numa necessidade,
Às vezes parece que a sua ajuda não vai ser suficiente, mas faça isso mesmo assim. Pequeno, depois fica grande. Até mesmo orar por alguém, né? Às vezes você pensa, puxa, mas é uma situação tão difícil, tão gigantesca essa dificuldade, que a minha oração talvez não resolva. Mas ore mesmo assim. Ore mesmo assim. Confie em Deus, que pode usar seus pequenos esforços para gerar grandes resultados. Eu, inclusive, comentei aqui que eu participei, né, da conferência lá na IPB Pinheiros, e a gente ouviu muitos palestrantes sobre plantação e revitalização de igreja. E a gente viu, eu ouvindo ali, né, quanta coisa maravilhosa Deus tem feito no nosso país, quantas igrejas estão sendo plantadas, começando pequeno, num lugar pequeno, né, uma iniciativa pequena, mas que aos poucos, né, vai desenvolvendo. A própria igreja de Pinheiros, né, o pastor Arival lá contou a história, uma igreja ali há algumas décadas atrás, né, com 150 membros ali, uma igreja muito importante, com 150 membros, uma igreja, né, muito antiga, e hoje a igreja lá está batendo ali quase seus 5.000 membros, uma igreja que arrecada muito dinheiro, né? E usando isso ela tem abençoado, aí, plantado igrejas, né? Feito parcerias, né, com as igrejas. Então você pensa assim, um dia começou, um dia teve uma iniciativa, um dia alguém orou, começou orando, mas tem esse propósito, sabe que é uma semente de Deus que está plantada ali, e eu acredito nisso. A IPB do Parque Iguaçu é uma semente que Deus plantou aqui, e talvez ainda esteja pequeno, mas a gente continua orando, a gente continua partilhando o Evangelho, a gente continua se relacionando, a gente continua buscando um ambiente saudável, a gente continua crendo, e daqui a pouco nós vamos florescer também, para a glória do nosso Deus. Bom, o segundo ponto é que o crescimento do reino é muitas vezes imperceptível, mas é constante. E novamente eu levanto esse ponto. A mostarda, ela não faz barulho, ela simplesmente cresce. Inclusive, a mostarda, não sei se vocês sabiam, mas a mostarda, em 3 meses, ela já vira um arbusto gigantesco já. Ela cresce muito rápido, sem fazer barulho. E esse é um princípio, o crescimento do reino é por vezes imperceptível. A gente não percebe o que está acontecendo, mas o reino de Deus está crescendo. E é um crescimento constante, inclusive. A parábola 2, né, do fermento, mostra essa realidade. O fermento, ele trabalha na massa de maneira invisível, não é verdade? Coloca o fermento ninguém vê, mas o fermento começa a transformar a massa. E essa ideia de transformar, da influência transformadora, é sim uma característica do reino de Deus. Nós também estamos no mundo para influenciar e gerar transformação. Por que a gente tem que fazer isso? Porque o Evangelho em nós faz isso. Nós, espiritualmente falando, somos corruptos. Mas aí o Espírito Santo de Deus, por meio do Evangelho, planta em nós essa semente, e essa semente vai crescendo e ela vai influenciando e gerando transformação. A nossa vida é transformada, a nossa natureza é transformada. O fermento, ele transforma, ele muda a natureza da massa. E essa massa, então, cresce, desenvolve. E o reino de Deus, por muitas vezes também, cresce de maneira que não percebemos imediatamente, mas está sempre ativo. Deus está agindo, Deus está fazendo. O reino de Deus está acontecendo. Talvez você nem saiba de muita coisa, mas Deus está mudando a sua vida. Deus está transformando você. Pelo menos esse é o processo. A gente fica pensando assim, as igrejas, por exemplo, né, na China, onde há extrema perseguição. Você percebe assim, o movimento das igrejas na China, que não podem evidenciar por meio de templos a sua fé,
que não podem fazer eventos para manifestar a sua fé, que precisam se encontrar de maneira doméstica e clandestina para juntos ali orarem uns pelos outros, correndo o risco de serem perseguidos, mas todos os relatórios apontam o crescimento ininterrupto da igreja na China por anos já. A igreja da China é a igreja que mais cresce no mundo hoje. E eles não têm templo, eles nem podem ter, eles não têm eventos, eles não têm nada, eles não têm estrutura nenhuma. Como é que pode isso? Porque o reino de Deus é assim que funciona, ele é espiritual. E Deus trabalha, ele cresce, pessoas vão ser salvas. Não porque a gente tem paredes bonitas, não porque a gente tem templo grande, não porque a gente tem muito dinheiro, muito recurso, não porque a gente tem muitas atividades, mas porque a gente tem muito temor a Deus e desejo de que o reino dele avance. É porque tem muito partilhar do evangelho. É porque tem relacionamentos. E esse é o solo perfeito para o evangelho desenvolver. É quando nós temos corações que conhecem a Jesus e que estão dispostos, disponíveis a anunciar esse Jesus para corações que ainda não o conhecem. Se a gente estivesse investindo nisso, a igreja, a gente estaria percebendo um crescimento maior do que o que já temos visto. E aí a gente precisa estar alerta para isso. Mas enfim, seja paciente, seja persistente em seu trabalho para o reino. Talvez você não veja resultados imediatos, talvez você tenha orado por algumas coisas que você precisa. Talvez você tenha orado por pessoas e você não tem visto ainda o resultado. E daí você fala, quer saber? Não está acontecendo nada, Deus não está fazendo nada, e eu vou parar. E a lição aqui para nós, nesse ponto, é o crescimento é por vezes imperceptível, mas é constante. Se Deus está envolvido, se essa semente é de Deus, ela está constantemente crescendo. Não desanime, continue orando, continue servindo, continue compartilhando a fé e no devido tempo, Deus fará crescer e você verá também os resultados disso. Terceiro ponto é que o reino de Deus, ele traz uma transformação completa. Por quê? O fermento, ele transforma toda a massa. Da mesma forma, quando o reino de Deus entra em nossas vidas, ele traz uma mudança completa, transformando todos os aspectos da nossa existência. Existe hoje aí uma falácia de que não, que Deus a questão é espiritual. As outras áreas da vida, aí não, aí você tem outro jeito de perceber. Então, assim, o que tem a ver com Deus é a vida espiritual, é a oração, e tal, mas aí a parte aqui, as outras partes, não. E não existe isso, gente. Para alguém que vive para Deus, nada é secular, tudo é sagrado. Todas as esferas da nossa vida precisam estar submetidas a Deus. Não tem área da vida que assim, não, aqui Deus não se mete, aqui não é coisa de Deus. Coisa de Deus é lá da igreja, da religiosidade, tem as coisas espirituais. Já viram falar nisso? Então, assim, você tem várias esferas, a esfera espiritual, a esfera conjugal, a esfera relacional, a esfera social, e aí as pessoas pensam, então aqui na esfera social, não tem nada a ver com a vida espiritual. A vida espiritual é essa bolinha aqui na minha vida, que eu faço domingo lá, quando eu vou na igreja. E está errado isso. A nossa vida inteira precisa estar subordinada a esse princípio da espiritualidade. Deus não está preocupado se a gente só está vindo aqui na igreja domingo. Deus está preocupado como é que você vive segunda-feira. Como que você vive a tua vida social? Como é que você gasta o seu dinheiro? Como é que você se comporta nos lugares que você está? Porque tudo isso é de Deus. A tua vida é de Deus. E, portanto, nenhuma esfera dela pode ser divorciada dessa verdade. Então, o reino de Deus, ele traz uma transformação completa. E pense também nos personagens que a gente mencionou. O próprio apóstolo Paulo, não é verdade que ele teve uma transformação completa de vida? Quem era Paulo? Um perseguidor voraz dos cristãos,
que consentia na morte deles, que prendia, que tinha prazer em fazer isso. E de repente, ele tem um encontro com Jesus e a semente do evangelho é plantada. E essa semente, assim como esse fermento na massa, começa a transtornar e mudar, e a natureza do apóstolo Paulo é mudada. E agora ele está diferente, agora ele é outra pessoa. Ele passa de perseguidor dos cristãos para ser um dos maiores missionários na história, né, do cristianismo. Então a vida dele foi transformada completamente pelo evangelho. E se você de fato teve um encontro com Jesus, se o evangelho um dia impactou o seu coração, você sabe que o evangelho promove transformação em todas as áreas da nossa vida. Porque ele não muda as circunstâncias, ele muda a gente. E a gente começa a responder às circunstâncias de maneira diferente. É por isso que não se separa. Aqui é de Deus, aqui não é, lá eu sou de Deus, lá eu não sou. Não existe isso, porque nós somos mudados. O negócio de Deus é com a gente. E aí, a conclusão que eu chego aqui é que as parábolas, né, tanto a do grão de mostarda quanto a parábola do fermento, elas nos lembram, sim, do poder do reino de Deus para fazer crescer e para transformar a nossa vida. Mesmo começando pequeno, a fé pequena, né, uma vontade pequena, mas Deus pode usar esses esforços, né, para fazer coisas grandes. Nós aprendemos aqui que a gente precisa ser paciente e persistir neste processo em que Deus ele transforma a nossa vida, ele promove o crescimento em nós. A gente precisa confiar nesse poder transformador, né, de Deus, porque ele fez maravilhas no passado, ele faz maravilhas hoje e continuará fazendo. E o meio que ele faz isso são os seus filhos nascidos de novo. Mas agora, gente, eu queria trazer esse aspecto aqui da admoestação. Existe um aspecto de admoestação nessas parábolas que a gente precisa considerar. Porque, pensa comigo, muitas coisas boas, elas começam de fato pequenas. Elas crescem silenciosamente e elas promovem mudanças definitivas. O reino de Deus funciona assim, o evangelho funciona assim. Muita coisa funciona assim. Começam pequenos, crescem silenciosamente e promovem mudanças definitivas. Mas o ponto que eu gostaria de levantar é que você sabia que o mal, ele também pode operar da mesma forma? E aí quando a gente pensa nesse aspecto do reino de Deus, puxa, coisas boas acontecem assim, começam pequenas, silenciosamente, mas elas vão causando transformações e mudanças significativas. Mas e se a gente pensar num tumor, por exemplo, num câncer? Não é assim também? Ele não começa pequeno? Ele não é silencioso? E ele também não transforma todo o organismo? A gente consegue perceber assim que essa não é uma ideia maluca que a gente está tirando do texto, mas de fato Jesus faz a gente ficar com essa pulga atrás da orelha. E considerar que as coisas pequenas funcionam assim. O reino de Deus começa pequeno, ele vai crescendo. O reino de Deus é silencioso. O reino de Deus gera transformações grandes, assim como o fermento na massa. Porém, as parábolas aqui mostram aspectos muito negativos que talvez a gente não tinha parado para pensar nisso. Diferente de uma árvore normal, a hortaliça, por exemplo, que foi usada aqui, a mostarda que foi usada aqui para exemplificar, ela nem é uma árvore para começo de conversa. A mostarda ela é uma hortaliça que tem uma natureza diferente. Uma hortaliça é uma coisa, árvore é outra. Jesus podia ter usado o exemplo de um monte de árvore, afinal as sementes sempre são menores que a árvore, não é verdade? Então, por que Jesus não usou uma árvore que tivesse uma semente pequena, mas que tivesse um crescimento regular? Por que ele falou da mostarda, que é um grãozinho pequeno e que cresce de uma maneira totalmente irregular, rápida, e ela cresce grande, mas ela não é uma árvore, ela não vira uma árvore, ela vira uma hortaliça. É
um arbusto grande. E mais do que isso, ele diz o seguinte, cresce rápido demais e a mostarda também morre mais rápido que a árvore, né? Mas o texto ainda fala assim, as aves pousam sobre elas. E aqui está um detalhe que a gente precisa considerar. Jesus está contando um combo de parábolas, não é verdade? Existe um princípio nas parábolas. Jesus ele não pode ensinar de maneira controversa. Uma exemplificação de Jesus não pode ser usado de uma forma positiva e negativa ao mesmo tempo. Então, quando Jesus falou, olha, o reino de Deus é como um grão de mostarda, que cresce, e vem aves e sentam nele. Aí, a grande questão é a seguinte, mas que aves que são essas? E a explicação para a gente está nas parábolas que Jesus contou anteriormente. Quando Jesus fala das aves que vêm e comem as sementes, qual é a explicação de Jesus sobre essas aves? A ave é o maligno, que vem e come a semente. E agora, essa mesma ave, é o mesmo termo que ele usa na parábola da semente, aparece de novo em cena. Então, Jesus não pode usar uma hora a ave para ser algo negativo e maligno, e na parábola sequente o pássaro ser uma coisa boa. Porque grande parte das interpretações que a gente ouve é de que, olha, vem as árvores, ou seja, o reino de Deus é uma semente pequena e de repente todo mundo está pousando nela porque ela é bonita, ela é boa, o evangelho traz todo mundo. Mas o ponto não é esse. O ponto que Jesus está falando assim, o reino de Deus é pequeno, sim, ele cresce, sim. Só que quando a gente está falando da mostarda, é um crescimento muito irregular. E mais do que isso, a presença de pássaros sentados aqui, comendo as sementes ali também, fazem a gente pensar nisso. As aves, na parábola anterior, representam a ação e a presença maligna. Portanto, Jesus está repetindo nesta parábola que o reino de Deus é pequeno, o reino de Deus é silencioso, o reino de Deus promove transformação. Porém, não sem a presença de algo maligno que está presente ali. Olha só, a segunda parábola é o mesmo esquema. Aparece aqui uma mulher sorrateiramente e ela contamina a massa com o fermento. E por que é interessante isso daqui? Porque na nossa cultura, quando a gente fala... quem faz pão aqui? Quem das irmãs aqui que faz pão? Ninguém faz pão aqui? Pelo amor de Deus. Pouquíssima gente. Vamos fazer pão aí, pessoal. Né? Mas eu não sei nem se vocês vão saber do que eu estou falando agora. Nem eu vou saber se é verdade, né? Mas o pão precisa ter uma medida de fermento que precisa colocar para o pão crescer, né? Porque nós gostamos daquele pãozinho gordinho, né? Saindo para fora da forma, assim, maciozinho, né? Um pãozinho bem gostoso com manteiga, café, né? A gente gosta disso. Porém, na cultura judaica da qual Jesus participa, o fermento ele é sempre usado como figura negativa. Inclusive na lei lá era proibido colocar fermento. Não pode colocar fermento. Você já ouviu falar sobre os pães asmos? É um pão sem fermento. Por que não pode pôr fermento? Porque o fermento contamina, leveda a massa. Então o fermento sempre é usado na Bíblia de maneira negativa. É impossível que agora, nessa ocasião, ela seja usada de maneira positiva. Jesus falou assim, cuidado com o fermento dos fariseus. Era positivo isso que ele estava falando ou não? Os fariseus cresciam, eles eram bacanas. Não! O que é cuidado com o fermento dos fariseus? O que é o fermento dos fariseus? Era a hipocrisia religiosa. Então, o fermento dos fariseus é hipocrisia. Aí Jesus fala assim, cuidado também com o fermento dos saduceus. O que era o fermento dos saduceus? O ceticismo, a incredulidade. Aí Jesus fala assim, cuidado também com o fermento de Herodes. O que era o fermento de Herodes? É a ideia do mundanismo, da imoralidade. Então Jesus pega 3
grupos ali, fariseus, saduceus e Herodes, e ele fala de fermento no aspecto negativo. O apóstolo Paulo também repete essa ideia sobre o pão que deve ser sem fermento, porque o fermento estraga, leveda a massa. Então, a ideia de fermento na Bíblia é uma contaminação indevida, que está acontecendo aqui nessa parábola. O reino dos céus é como uma mulher que chega sorrateiramente e coloca 3 medidas de fermento na massa. E a massa leveda. É isso que Jesus está falando na parábola. E aí, o fermento, então, na Bíblia, como algo nocivo, mostra para a gente a presença de algo que não deveria estar ali. Esse fermento não deveria ter sido colocado nessa farinha, nesse pão. E aí, o que a gente percebe assim? Veja que a parábola do semeador, ela fala ali das sementes boas, não é verdade? O semeador é o próprio Jesus e a semente é o evangelho. Coisa boa demais. Só que o que Jesus fala? Os solos não são tão bons assim. Tem tipos de solos que as aves, o inimigo vem e já rouba a semente. Tem solos que são rochosos. Tem solos que possuem muitos espinhos. Tem uma parte que é boa, que vai dar fruto. Porém, Jesus fala de um aspecto negativo do reino. O reino de Deus é semelhante a um homem que saiu a semear e lançou as suas sementes. Mas existe uma força negativa agindo, que impede que a semente ela brote em todos os solos que ela caiu. Na segunda parábola, Jesus também está falando que o reino de Deus é como um homem que planta as suas sementes de trigo. Olha que bênção. Mas, porém, vem um inimigo e planta o joio. Presença do mal. E aí Jesus vem e conta essa parábola da mostarda. E vem os pássaros e sentam nela. Esses pássaros aí deveriam estar aí, né? E mais do que isso, é como uma mulher que vem e contamina a massa com o fermento. Queridos, as aplicações aqui eu gostaria de transformar em perguntas para a gente encerrar. É a seguinte, com base nessa demonstração, faz a gente pensar o que está crescendo dentro de você. Quando você faz essa análise, coisas boas começam pequenas, crescem, elas mudam a gente. Mas aí a reflexão é essa, o que está crescendo dentro de você? Porque tanto coisas boas funcionam assim, quanto coisas más. O reino de Deus funciona assim, mas a presença contaminadora do reino das trevas também pode crescer no coração da mesma forma. Talvez a incredulidade tenha crescido bastante no seu coração. Você está deixando de acreditar nas coisas de Deus. Ah, mas eu nunca disse isso. Pois é, mas dizer ou não dizer não define os fatos. A gente faz isso, o C.S. Lewis falava muito disso, do ateísmo prático. Então, às vezes a gente acredita em Deus e não fala que a gente não acredita, mas a gente vive como se Deus não existisse e não estivesse fazendo nada. Isso é o ateísmo cristão prático que ele chama. Como é que está isso no teu coração? Você está a cada dia percebendo que a fé está crescendo ou a incredulidade está crescendo no teu coração? Aí a gente olha aqui e fica pensando, a hipocrisia também cresce da mesma forma, pequena, mas ela cresce e ela começa a alterar as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Você tem sido sincero, honesto com Deus e nas suas relações? Ou você tem uma coleção de máscaras que você coloca e veste na sua semana em determinadas situações, para determinadas pessoas? Você é de verdade ou você a cada dia está ficando, se perdendo? Jesus fala do fermento da imoralidade. E isso também cresce de maneira lenta, mas cresce e também influencia e também transforma.
Você está crescendo na sua relação com Deus? Você tem experimentado o Evangelho? Você tem experimentado a presença de Deus? Ou você tem se afastado de Deus por meio de práticas que desagradam totalmente ao Senhor? O que você tem tido vontade de fazer? O que está crescendo dentro de você? Mais do que isso, o que está crescendo e silenciosamente está transformando o seu coração? Você está amando mais a Deus ou o seu amor está diminuindo? Você está amando mais as pessoas ou o seu amor pelas pessoas está diminuindo? Você está mais desejoso de intensificar o seu serviço ao Senhor ou a cada dia você tem vontade de não fazer mais nada para Deus? O que está crescendo e silenciosamente está transformando o seu coração? O que você tem percebido sobre a sua vida? Você está melhor ou você está pior com relação às coisas de Deus, o reino de Deus? Você está envolvido com as coisas de Deus e no seu dia a dia a vontade, a percepção de que há um reino de Deus, de que você é responsável pelo avanço dele, tem tomado o seu coração e tem te ajudado a tomar as decisões que você precisa? As coisas que têm acontecido na sua vida que não deveriam acontecer, você está desejoso de solucionar, de resolver isso, de alinhar isso com a vontade de Deus? Queridos, isso é muito importante para nós, porque o reino de Deus é assim, existe a presença de algo bom, o Evangelho, o semeador. Só que Jesus deixa claro que o nosso coração é um solo. E para além do solo e da semente, existe a ação de um inimigo, que tenta roubar a semente do Evangelho de você, que planta joio no seu coração. Que mesmo que o Evangelho comece a crescer, mas ele vem e senta aí e fica participando desse crescimento. Que ele vem e coloca fermento na massa, para que ela seja contaminada de alguma forma. E aí cabe a nós fazermos essas reflexões. Nós precisamos de discernimento. Porque se você parar para pensar, nós precisamos de discernimento e essa é uma segunda fase. É como se Jesus falasse assim, eu vou deixar vocês agora responderem o que significa essa parábola. Você sabia que Jesus não explicou essas duas? Jesus explicou a parábola da semente, Jesus explicou a parábola do joio, mas a parábola da mostarda e do fermento ele não explica. Ou seja, eu já dei para vocês a dica, agora vocês precisam ter discernimento. Porque é vocês agora que precisam fazer essa leitura. É vocês que precisam interpretar isso com base no que eu expliquei e com base, sabendo agora que o solo é o seu coração. O que tem aí que não deveria estar? Tem aves sentadas aí? Tem rochas aí no seu coração? Tem espinhos aí? Tem joio aí? Tem fermento aí? Pois é, essas coisas não deveriam estar aí. E aí a gente precisa então de discernimento para buscar ao Senhor e perceber que, sim, o reino de Deus tem esse aspecto das coisas pequenas. Você precisa começar pequeno. Essas coisas vão crescer de maneira silenciosa e vão transformar o nosso coração. É assim que o Evangelho trabalha. Mas nunca deixe de pensar que o mal, ele também é crescente, ele também pode ser silencioso. E ele, indubitavelmente, vai também mudar você. Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos orar, pedindo a Tua graça, Deus. Às vezes é difícil, Deus, a gente ser confrontado pelo Evangelho, Deus, de algumas formas, mas nós agradecemos por ele, Deus. Agradecemos porque nós estamos num ambiente, ó Deus, em que a Sua palavra ela pode ser ensinada da maneira correta. Eu louvo ao Senhor, ó Deus, porque nós estamos num país que, apesar de tudo, ainda nós temos liberdade para falar da Sua palavra. Eu louvo ao Senhor porque nós pertencemos a uma igreja que leva a sério a Sua palavra, Deus, e que
por mais difícil, por mais que as reflexões, ó Deus, mostrem que a gente não está num caminho tão bom assim, mas ela dá esperança para a gente perceber, para a gente confessar, para a gente mudar de vida. A transformação, o amadurecimento, ele vem das convicções que nós vamos tendo a partir das reflexões que nós fazemos. Deus, nós queremos ser o solo fértil, mas a gente não pode deixar de considerar que por vezes o nosso coração pode estar espinhoso, ansioso com as coisas da vida, que às vezes está duro, rochoso, incrédulo. A gente não pode deixar de pensar se nós de fato estamos sendo trigo do Senhor na plantação ou se nós estamos sendo joios que não dão frutos. A gente pode refletir, ó Deus, sobre esse crescimento da palavra e a gente perceber, de repente, se não há pássaros aqui, alertas e a presença de coisas na nossa vida que não deveriam estar, Senhor. Ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja, purifica as nossas vidas, ó Deus. Nós sabemos que precisamos da tua ajuda. E essas parábolas, ó Deus, vêm para nos lembrar disso, da obra do Senhor que é crescente, que é silenciosa e que gera transformação em nós. E nós temos, por meio dessas reflexões, nessas perguntas, a chance, ó Deus, de perceber o que está acontecendo na nossa vida. E a gente quer, ó Deus, ouvir a sua voz, a gente quer ser purificado, a gente quer ser transformado pelo Evangelho, Deus. Por isso, ajuda-nos. Ajuda-nos no nosso dia a dia, ó Deus. Ajuda-nos a refletir sobre isso nos momentos da nossa vida. Porque, de fato, todos nós estamos trilhando um caminho. Mas a questão é que caminho que é esse que nós estamos trilhando? É o caminho do qual o Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Há caminhos que para nós eles parecem direitos, mas o final deles são caminhos de morte. Nós não queremos isso, nós pedimos que o Senhor nos livre. Deus, que a luz que nós pensamos que temos não sejam trevas. Nós queremos sair, ó Deus, da escuridão, queremos, ó Deus, participar de tudo isso que o Senhor tem feito no mundo. Aviva o nosso coração, ó Deus. Que a gente busque intensamente, que a gente não menospreze os pequenos começos, mas que a partir de hoje, ó Deus, haja resoluções nos nossos corações, que haja a busca, ó Deus, pelo Senhor, pela sua vontade, que a gente faça o que a gente se propôs a fazer com mais intensidade, com mais fervor, com mais temor, porque nós estamos fazendo as coisas para o Senhor. Que o nosso amor, ó Deus, pelas pessoas aumente de verdade, que a gente experimente o amor que vem do Senhor, porque de nós mesmos esse amor é hipócrita, assim como o fermento dos fariseus. Nós só vamos experimentar amor verdadeiro quando o Evangelho de fato estiver frutificando e crescendo na nossa vida, Senhor. Nós não vamos amar o mundo, nós não vamos ter vontade de evangelizar, a gente não vai ter vontade de orar se o nosso coração não está sendo transformado pelo Evangelho. E nós queremos, ó Deus, fazer essa reflexão, pedir perdão dos nossos pecados e pedir a sua graça, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo use essa palavra, ó Deus, para promover em nós as mudanças que o Senhor prometeu que faria. Ajuda-nos, Deus, com a Tua graça, abençoa a Sua igreja, ó Deus, continua fazendo, ó Deus, com que nós amadureçamos na fé, para que essa igreja cresça, seja vibrante, que ela cresça, ó Deus, de forma adequada, que não seja um crescimento irregular, com a presença de coisas que não deveriam estar aqui, que nós cresçamos não como um tumor cresce, mas como uma árvore, ó Deus, que cresce e dá os seus frutos para a sua honra e para a sua glória. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.